Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 12, uma parte 2 dessa aula. Fala sobre as leis de Mendel, os pesquisadores que começaram a estudar os genes e como esses genes são responsáveis por transmitir as características hereditárias. Na aula de hoje vamos descrever alguns conceitos básicos de genética, como a gente já viu, e reconhecer algumas variações daquela primeira lei de Mendel. Gente, só para a gente reforçar o que já foi visto até então, a gente já estudou o que é uma célula haploide, o que é uma célula diploide, conhecemos os cromossomos, e quando a gente fala sobre a genética mendeliana, nós temos que ter esse conceito aqui em mente. Ó. Nós sabemos que os cromossomos são estruturas de DNA compactado, e esses cromossomos eles se apresentam em pares nas células. A gente sabe que existem células haploides e células diploides, onde as células haploides apresentam a metade dos cromossomos e quando elas se juntam na fecundação, formam uma célula diploide, onde os cromossomos estão pareados, formando o par de cromossomos homólogos. Nesses cromossomos homólogos, a gente tem algumas sequências, alguns trechos do cromossomos que são chamados de genes. Os genes são unidades fundamentais da hereditariedade localizadas no cromossomo. E o local do gene no cromossomo nós chamamos de locus gênico. Esse locus gênico é o local onde o gene está situado no cromossomo. E cada gene, em cada cromossomo homólogo, ele tem duas versões. Essas versões nós chamamos de alelos. Existe o alelo dominante e o alelo recessivo, que foi o que a gente viu na aula passada, né? O dominante nós chamamos ele da letra maiúscula, nesse caso Bzão, e o recessivo chamamos de Bzinho, letra minúscula, beleza? Olha só, os genes eles são responsáveis por ser uma receita para produzir uma proteína que vai dar uma característica do corpo. E essa característica, ela vai ter versões diferentes dependendo do indivíduo e dependendo dos genes que são expressos. Então, esse conjunto de gene, os alelos que compõem esse gene, nós vamos chamar de genótipo. Preste atenção que são novos conceitos que estão sendo apresentados. O genótipo é um grupo de genes contido no organismo. Potencial genético herdado, ou seja, esse genótipo vai ser transmitido para gerações futuras. Por quê? Um genótipo ele é o conjunto desses alelos de todos os cromossomos do indivíduo. Então, os cromossomos serão passados para gerações futuras e esses alelos que conferem uma característica também vão ser transmitidos. Então, quando a gente olha aqui para exemplos de genótipos, nós temos três possibilidades quando falamos de apenas um gene, no caso aqui o gene A. Nós temos que o indivíduo pode ser um homozigoto dominante, onde ele apresenta os dois alelos dominantes, azão, azão. O indivíduo pode ser o homozigoto recessivo, onde ele apresenta os dois alelos recessivos, azinho, azinho. Ou ele pode ser heterozigoto, apresentando um alelo dominante e outro alelo recessivo, certo? Então, homo igual, homozigoto dominante, apresenta os dominantes iguais no par de cromossomo homólogo. Homo igual recessivo, apresenta o par de alelo recessivo nos cromossomos homólogos. E hétero é diferente. Ele vai apresentar as duas versões dos alelos, um dominante e um recessivo, tá bom? Então, esse conjunto de alelo confere diferentes características, ó. Vocês já viram que tem pessoas que têm uma orelha com o lobo preso aqui e outras que têm o lobo solto? Né? Então, essas características elas são determinadas por um par de alelos. Algumas pessoas, por exemplo, que são homozigotas recessivas, apresentam dois alelos recessivos, apresentam o lobo da orelha preso aqui. Outros que apresentam um alelo dominante, apresentam a orelha solta. Outras pessoas conseguem fazer essa curva na língua, né? Eu consigo pouco, mas outros conseguem fazer essas curvas assim, dobrar a língua. Isso é determinado por uma característica genética. Sabia disso? Então, dependendo do par de alelo que a gente apresenta, a gente vai conseguir ou não, vai apresentar ou não uma característica, tá bom? Aí, essa característica que é expressa de acordo com o genótipo, nós vamos chamar de fenótipo. Cuidado para não confundir os nomes. Gente, o genótipo é o conjunto de alelos que está lá nos cromossomos.
O fenótipo é o resultado desse genótipo que foi expresso. Tá pegando aí? E preste atenção, o genótipo é muito importante porque ele pode sofrer a influência do ambiente, determinando um fenótipo diferente, certo? Ó, o fenótipo, a gente diz que ele é o genótipo mais o meio ambiente. A gente sabe, por exemplo, que existem várias características das pessoas, várias tonalidades de pele, vários tipos de cabelo, enfim, porque essas pessoas vivem em ambientes diferentes. E por mais que elas expressem um conjunto de genótipo parecido ou igual, o meio ambiente pode influenciar nessa característica fenotípica, tá certo? Então, olha o exemplo desse experimento que fizeram com coelhos. A gente tem essa espécie de coelho que nas suas extremidades, aqui no focinho, nas orelhas, nas patas e no rabo, ele tem a coloração da pelagem um pouco escura, porque essa coloração é determinada pela temperatura do ambiente. Então, quanto mais frio, mais escuro fica o pelo desse coelho. Então, se você perceber, nas extremidades do nosso corpo, a gente sente mais frio, não é? Quando a gente está com frio, os pés ficam gelados, a ponta do nariz, a orelha fica gelada, não é assim? Porque os animais eles tendem a colocar o frio para as extremidades do corpo. Aí olha o que fizeram. Pegaram uma bolsa de gelo, rasparam a parte do pelo aqui do coelho e colocaram uma bolsa de gelo. Né? Então, depois de um tempo, cresceu um pelo aqui nas suas costas, que naturalmente era com pelo branco, cresceu o pelo preto. Então, foi visto que uma característica ambiental, um fator ambiental, influencia na expressão do genótipo. Beleza? Então, a gente tem que pegar essa diferença aí de fenótipo e genótipo. Olha só para a gente relembrar o que a gente já viu na aula passada, esses cruzamentos entre dois pares de alélos, a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, dos porquinhos da Índia. Existem porquinhos da Índia que têm um pelo curtinho e outros com pelo longo. Essa característica de pelo curto é determinada por um alelo dominante, é lisão. E o pelo o pelo longo é determinado pelo alelo recessivo, Lzinho. Então, a gente pode ter esse indivíduo com três genótipos diferentes. Lzão, 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 Lzinho ou Lzinho, Lzinho. E o fenótipo dele, qual vai ser? Olha só, se a gente sabe que o pelo curto é determinado pelo alelo dominante, então o genótipo que tiver um alelo dominante, lembra que o dominante domina sobre o recessivo? Então, o alelo dominante, tanto o Lzão, Lzão quanto o Lzão, Lzinho, vai determinar fenótipo de pelo curto. Já o genótipo Lzinho, Lzinho, homozigoto recessivo, vai determinar o pelo longo, certo? Porque o genótipo recessivo, ele só é expresso quando é em homozigose. Se for heterozigose, ou seja, um dominante e um recessivo, o dominante domina sobre o alelo recessivo e não deixa que esse alelo expresse a característica fenotípica. Show de bola? Aí aqui a gente tem vários exemplos de cruzamento. Ó. Se for Lzão, Lzão com Lzão, Lzão, quando formar gametas, né, esse indivíduo só forma gameta contendo Lzão, esse aqui também, então todos os filhos vão ser Lzão. Lzão determina pelo curto. Aí olha só, esse cruzamento aqui, por exemplo, se for um indivíduo Lzão, Lzinho com Lzinho, Lzinho, a gente tem dois tipos de gametas aqui, Lzão, Lzinho para esse indivíduo, e esse indivíduo só forma Lzinho. Então a gente tem, ó, capacidade de fazer Lzão com Lzinho ou Lzinho com Lzinho. Tem duas possibilidades. E esse cruzamento aqui, ó, entre heterozigotos, que é aquele cruzamento clássico da primeira lei de Mendel, que quando cruzamos Lzão, Lzinho com Lzão, Lzinho, nós temos 4 possibilidades de genótipos, está vendo? 4 possibilidades de combinações de alelos. Mas as possibilidades do fenótipo, a gente tem 3. Das 4, 3 serão de pelo curto e 1 será de pelo longo, certo? Falando sobre cruzamento teste e retrocruzamento, só para a gente conhecer mais um conceito. Ó, o cruzamento teste serve para quando a gente precisa saber o genótipo de um indivíduo dominante. Eu falei para vocês que o indivíduo ele é dominante, pode ser tanto Lzão, Lzão, ou Azão, Azão, quanto Azão, Azinho. Ele se torna dominante. Mas, às vezes, um problema pode não dizer qual é o genótipo desse indivíduo, pode dizer apenas que ele é dominante. Então, como é que a gente vai saber se ele é dominante azão, azão ou dominante azão, azinho? Aí a gente faz esse chamado cruzamento teste, que é fazer um cruzamento dele com
um homozigoto recessivo. E o retrocruzamento é cruzar um com o outro, certo? Preste atenção aqui nesse exemplo, ó. O exemplo da ervilha, lembra dela? A gente falou que a característica lisa é uma característica dominante e a rugosa é uma característica recessiva. Aí falou aqui, ó, que esse indivíduo ele é liso, cruzou com um rugoso. Rugoso eu sei que é Rzinho, Rzinho, porque característica recessiva só apresenta-se em homozigose. Agora, esse indivíduo liso aqui, será que ele é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho? Aí, para eu saber, eu faço um cruzamento com um homozigoto recessivo. Então, se esse indivíduo aqui for Rzão, Rzinho, então os progenitores, ou melhor, a prole desse cruzamento aqui, todos vão nascer heterozigotos, recebendo um Rzão dessa ervilha lisa e Rzinho dessa ervilha rugosa. Se esse indivíduo aqui, Rzão traço, que é como a gente chama quando não sabe o outro alelo, se ele for heterozigoto, quando cruzado com um homozigoto recessivo, a gente vai ter 50% de indivíduos heterozigotos e 50% homozigoto recessivo. Então, é assim que a gente faz um cruzamento teste para descobrir o genótipo desse indivíduo dominante, beleza? Gente, agora vamos falar rapidamente sobre as variações da primeira lei de Mendel. Como assim variações? A gente viu que existe uma relação de dominância completa, que um alelo domina sobre o outro. O verde é recessivo e o amarelo domina sobre ele. O liso domina sobre o rugoso e assim vai. Só que existem umas exceções a essas regras, como por exemplo a dominância incompleta. O nome já está dizendo que um alelo ele não vai dominar completamente sobre o outro. É o caso que acontece no cruzamento entre essas flores aqui. Quando a gente cruza uma flor vermelha com uma flor branca, a gente não vê uma dominância completa, ou seja, o vermelho ele domina incompletamente ou parcialmente sobre a característica branca. Então vai misturar um pouquinho o vermelho com o branco e as plantas da F1 vão ter flores cor-de-rosa, certo? Então, essa é uma dominância incompleta. Agora, quando a gente faz o retrocruzamento entre essas plantas da F1 aqui, a gente tem essa planta sendo heterozigota, né? Recebendo o V da planta vermelha e o B da planta branca. Essa planta aqui é Vzão, Bzão ou VB. Quando essa planta aqui é retrocruzada com ela mesma, né? Fazendo uma autopolinização, a gente tem essas combinações de gametas aqui, ó, nesse quadro de Punnett. Vzão com Vzão, nasce planta vermelha, porque é só alelo para vermelho. Bzão com Bzão, nasce planta branca, porque só tem alelo para flor branca. Agora, quando mistura Vzão com Bzão, aí a gente tem as plantas de cor rosa, as flores cor de rosa, porque tem uma dominância incompleta do vermelho. O vermelho não consegue dominar completamente sobre o branco, certo? Outra exceção é a codominância. Agora o nome já diz, né? As duas características vão dominar simultaneamente, uma codominância, certo? Vê só, isso acontece nessa espécie de vaca aqui, nesse gado. Ele, quando tem um cruzamento entre um gado, uma vaca vermelha com um touro branco, ou o contrário, a gente tem o nascimento de uma prole na F1 chamada de um pelo ruão, que é meio mesclado assim. Sabe como é que tu lembra disso? Do dálmata. Não tem aquele cachorro dálmata que é pintadinho? Aí tem tanto o pelo branco quanto o pelo preto, não é assim? Ele foi resultado de um cruzamento entre um cachorro branco e outro cachorro preto. Então, quando cruza eles dois, aparecem os dois fenótipos expressos simultaneamente, tanto o branco quanto o preto. Se fosse uma dominância incompleta, o preto não ia dominar completamente sobre o branco e o cachorro ia nascer meio cinza. Tá se pegando aí? Mas quando aparecem esses dois alelos que têm uma capacidade de codominância, aí aparecem os dois fenótipos, tanto o fenótipo branco quanto o fenótipo vermelho. Tá bom? E, por fim, falando de alelos letais. Gente, isso aqui é um caso de que quando os alelos são expressos juntos, ocorre uma letalidade. Que é isso? O embrião ou o indivíduo ele vai morrer, ele não vai nascer com esse genótipo. É o caso aqui que acontece em alguns ratos, que quando o rato expressa dois alelos dominantes, no caso aqui o casão, esses dois alelos juntos se tornam alelos letais, ou seja, alelos que não permitem o desenvolvimento desse indivíduo e esse ratinho não chega a nascer.
Então, só nascem ratos casão, casinho, casão, casinho ou casinho, casinho. Então, aqui, quando a gente lidar com o alelo letal, a nossa probabilidade vai mudar um pouco. A gente só vai ter 3 possibilidades de fenótipos, certo? Porque esse genótipo aqui não vai permitir um fenótipo, não vai permitir uma expressão, não vai permitir um nascimento, tá bom? Então, gente, nós ficamos por aqui na nossa aula, fechando esse capítulo sobre leis de Mendel e genética mendeliana, e eu deixo essa questãozinha de desafio para vocês, tá? Então, pausa o vídeo aí, dá uma lida, tenta resolver, que na próxima aula a gente resolve. Lembrando dos nossos exercícios, lá no livro, agora sim, vamos fazer o exercício completo, né, das páginas 285 a 288. Façam a leitura do capítulo e realizem os exercícios do final. E lá na plataforma Nese eu vou deixar um questionário com 4 questãozinhas sobre genética mendeliana para vocês responderem bem tranquilo. E além disso, eu vou deixar um livro para vocês, que é chamado O Monge que Plantava Ervilhas. É um livrinho bem interessante, bem curtinho, se vocês quiserem ler, que conta a história de Mendel, como é que ele pesquisou, como é que ele descobriu esses fatores nas ervilhas, tá? Então fica a dica para vocês aí, beleza, queridos? Então é isso aí, a gente fica por aqui na aula de hoje e a gente se encontra no nosso Tira Dúvida online. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.